Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas, reflexões e debates sobre grandes temas sociais. Hoje nós vamos conversar sobre o tema homofobia e direitos humanos. E para isso a gente convidou aqui a Eleonora Pereira, que é coordenadora nacional do movimento Mães pela Igualdade, e temos também a presença do Paulo Moraes, que é secretário executivo de Direitos Humanos da Prefeitura do Recife. Sejam bem-vindos e eu gostaria de iniciar essa nossa conversa perguntando assim um pouco sobre a trajetória pessoal de vocês dentro da área dos direitos humanos, como é que chegaram a essa militância ou esse também lugar institucional, né? Paulo, talvez possa começar. Bem, minha história ela vem da universidade. Na universidade eu escolhi o curso de Direito imaginando ser esse um espaço e uma possibilidade enfim, com a minha profissão também dar a minha contribuição para mudar o mundo. Eu sempre tive isso como foco e era algo muito patente na escolha do curso de Direito. E aí lá pelo segundo, terceiro período eu descobri a Sociologia do Direito, que foi uma área que me abriu os horizontes para uma série de reflexões para além do direito enquanto instrumento, enquanto técnica, mas principalmente enquanto uma possibilidade de uma ferramenta de mudança da realidade social. E aí, para chegar a direitos humanos, foi o momento seguinte, e aí já no estágio foi todo ele feito em organizações da sociedade civil. Eu fui de uma ONG que, enfim, depois da graduação me acolheu como profissional, o GAJOP, e dessa instituição, enfim, passei a militância que se mistura com esse campo mesmo de atuação profissional. Eu sou daquela geração que escolhe direitos humanos como espaço de exercício de profissão, então que aposta na técnica de direitos humanos, nessa perspectiva dos direitos humanos internacional em especial, para interagir com os elementos da sociedade, as questões sociais que precisam de mudança, e então interagindo com esse cenário de fora, trazendo para dentro esses elementos, a gente tem essa perspectiva de ter propriamente uma profissão, ter direitos humanos também como um campo de atuação profissional. Então, desde a graduação, eu estou nesse campo e lá se vão quase 20 anos. E o GAJOP é um movimento de referência, um dos maiores na área de direitos humanos, né? que é o Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares. Lá eu fui como estagiário de um programa de encaminhamento de casos daqui de Pernambuco e da região Nordeste para o sistema internacional, ONU e OEA. Depois eu fui advogado e coordenador do Programa de Proteção a Testemunhas aqui do Estado, que também é uma iniciativa do GAJOP, que foi levada depois para o Brasil todo. Isso me fez viajar ao Brasil várias vezes e ter contato com as várias questões, me fez também ir para a especialização, para o mestrado em Direitos Humanos. Então, essa expectativa de mudar mentes e corações foi algo sempre trabalhado nesse espaço da sociedade civil. E a gente sempre trabalhando na pressão, interagindo com o Estado, era algo que eu sempre vislumbrava um momento de ter essa participação, enfim, no Estado. Então, em 2007, com o governo Eduardo Campos, a gente tem a possibilidade de um grupo que vem muito desse movimento, uma boa parte de pessoas dessa mesma trajetória vem para o governo e tem a possibilidade de criar políticas públicas, interagir, enfim, só que dessa vez no âmbito do governo, e agora, 2015, me encontro na Prefeitura do Recife. Prefeitura, ótimo. E a nossa convidada, Eleonora Pereira, né, que tem uma militância, um trabalho muito bonito, como é que começou? A minha militância começou dentro das comunidades de base, né, na época de estudante secundarista, né, de colégio, dos grêmios estudantis, que era forte na época. Então, minha militância ela iniciou lá na luta dentro das comunidades de base, dentro da Igreja Católica, né, com Dom José Maria Pires. Né, eu venho de uma escola de Dom José Maria Pires e depois, dentro da universidade, que eu fiz o curso de enfermagem, dentro da questão da humanização. Né, assumi a Pastoral da Criança, no início da Pastoral da Criança, na Paraíba, né, e daí continuei com minha atividade. Ela vem muito mais de comunidade de base e depois sendo introduzida dentro da universidade a experiência já da comunidade de base dentro da educação popular, educação e saúde popular. Né? Então, eu voltei muito foco para a saúde pública, porque eu acredito mais na saúde preventiva do que na curativa. Né? E daí continua a minha militância em direitos humanos e depois adentrando em várias outras áreas
né, e de ações mesmo específicas, principalmente na área da infância e juventude. Agora, a Eleonora tem uma marca, né, existencial muito assim, interessante, difícil, né, na sua vida, que tem a ver também com esse movimento que ela trabalha agora, que é o Mães pela Igualdade. Vamos falar um pouco desse movimento? Né, o movimento Mães pela Igualdade, ele surge em novembro de 2010, após o assassinato do meu filho, que foi em outubro. Né, em novembro de 2010, a ULAUT, ela começa a procurar mães que não tenham vergonha de botar a cara e dizer eu sou mãe de homossexuais e que eu amo meu filho, que não tenha vergonha de assumir mesmo a homossexualidade junto com seu filho. E que eu digo uma frase, né, que é as mães saindo do armário, junto, pegando na mão dos seus filhos e puxando o arco-íris. Né? Então, a minha luta dentro do movimento, ela inicia nesse momento, né, porque antes era só o meu filho que estava militando, mas a partir da morte dele, aí eu não tenho vergonha, a dor, ela se une a um amor muito forte pelo filho, né? E aí eu vou para a militância sem vergonha, sem medo de dizer que meu filho era gay, que eu sou mãe de gay e que tenho orgulho do filho que eu tinha. E como é que foi a circunstância dessa morte ou assassinato do seu filho, que era o José Ricardo, né? Isso, José Ricardo, ele estava na frente de casa, foi retirado da frente de casa. Eu o encontrei 2 dias após, né, brutalmente espancado no Hospital da Restauração. Né, houve um equívoco de não ter registrado, ter feito o BO só foi feito após a morte de José Ricardo, eu quem fiz o BO para poder liberar o corpo de Ricardo. Então, houve uma falha, mas mesmo assim eu continuei na luta e fui preparar o velório do meu filho. Né, Agora, ele estava na frente de casa e foi... Estávamos na frente de casa, eu e ele. Você também estava? Porque no dia que ele desapareceu, ele estava com febre. Eu tinha dado medicamento e tinha ficado na frente de casa, após a gente ter jantado, ter ficado na frente de casa conversando. Eu entrei para buscar um livro, né, e tomar um copo com água e depois voltar para mostrar até um trecho que eu estava lendo. Quando eu volto, ele não está mais na frente de casa. E você não viu nada? Não, não vi nada. Eu estranho porque José Ricardo não tinha mania de dormir fora de casa. José Ricardo era uma pessoa que, geralmente, quando saía, deixava até um bilhete. Antes de eu chegar do trabalho, que ele saísse antes, ele deixava um bilhete. Eu estou na casa de Jéssica, eu estou na casa dos meninos, assistindo o filme. E muitas vezes eu queria dormir e ia buscá-lo. Né? E eu sabia onde ele estava. Quando eu chegava, ele estava nesse local. Né? E aí José Ricardo desaparece sem me informar nada, sem me dizer nada. Então eu já começo a achar estranho. Então já começa a busca de José Ricardo na sexta-feira. Né? Na sexta-feira eu já começo a ligar para os amigos, já começo a saber onde é que está. E nada de encontrar José Ricardo. E eu venho encontrar José Ricardo no sábado à noite. No hospital? No Hospital da Restauração. Já falecido? Né? Não, ele estava vivo. Quando eu encontrei, ele estava vivo, em coma induzido, com traumatismo craniano, aprofundamento de crânio. Né? Eu não consegui abraçar meu filho, mas aí falou muito forte a mãe enfermeira. Eu peguei o prontuário, fui ler o prontuário e foi quando eu vi que aí eu tinha 99% de chance de perder meu filho. Né? E aí eu já saí dizendo para minha mãe, para o pai dele, para minha família, que eu tinha 99% de perder ele, mas eu tinha 1% de chance que eu ia lutar por esse 1%. Né? Mas, infelizmente, quando eu retorno, no domingo de manhã, antes de eu chegar no hospital, eu recebo a ligação de que ele tem ido a óbito. E o que aconteceu? Depois você descobriu o que aconteceu? Foi desse rapto? Não, aí depois começou as investigações, aí começou a circular os comentários na comunidade, e aí eu descubro, e para minha dor maior, que tinha sido 2 educandos meus, porque eu e José Ricardo, a gente coordenava um grupo de jovens na comunidade. E tinha sido 2 jovens desse grupo de jovens, que é o grupo de adolescentes Nova Aliança. E aí, inclusive, esse grupo tinha até um arco-íris como símbolo. Né? E aí, esses 2 jovens começaram a ser o suspeito e começaram as investigações em cima desses jovens. Mas, infelizmente, foi confirmado de que eles eram suspeitos de terem assassinado meu filho. Né? E aí começou toda uma repercussão na comunidade, das mães irem me procurar e dizer que eu estava acusando os filhos dela de terem matado o meu filho e que não era verdade. Eu acredito nessa força dessa mãe. Com certeza, da mesma forma que eu defendo o meu filho, elas têm que defender os filhos dela também. Aí foram eles que... Foram, eles estão presos. Sim.
né? Os dois estão presos, a gente está indo para o júri, né? Indo para o júri, mas é o primeiro caso que a polícia de Pernambuco considera como motivações homofóbicas. O primeiro caso que a polícia considera como uma motivação realmente homofóbica, deve ter quantos outros que já não se sabe, ou que pode ter outras dimensões também, né? Geralmente, quando acontece um caso de ser um homossexual, ou uma lésbica, ou uma trans ser assassinada, sempre é considerado latrocínio, é considerado passional, ou é considerado está envolvimento com droga, com tráfico, e sempre tira conotações homofóbicas. Isso não quer dizer que uma delegada, quando começou a investigação de José Ricardo, falou que o caso de José Ricardo estava envolvido indiretamente com drogas. Ou está ou não está. Não tem esse de indireto. Ou é direto ou não. Sim. Certo? E aí, como a mãe já tinha uma noção do que era mesmo, né, que a gente já sabia o que era homofobia, e eu sabia de todas as características, e aí vários amigos vieram juntos, né, inclusive Paulo também, dar o suporte, né, para que a gente pudesse ter uma investigação detalhada. E aí retira-se a delegada do caso, e quando se retira a delegada do caso, entra outra delegada, que é a doutora Vilaneide Aguiar, e que ela assume esse caso, e ela tem uma delicadeza e um trato com a questão, e no final ela aponta que realmente é motivações homofóbicas, né? E nesse tema aí, Paulo e Leonora, a questão da homofobia, como é que vocês têm visto isso, né? Talvez como que vocês entendem o que é isso, como se manifesta, mas como é que está espraiado isso nos lugares onde vocês pesquisaram, viram, acompanham, né? Nas instituições, na sociedade em geral, isso, a presença desse problema? Eu acho que ela está presente. Esse é um primeiro ponto que a gente tem que colocar. O crime do Zé Ricardo, ele não é único. Nós temos, ao longo dos anos, vimos monitorando e acompanhando assassinatos com essa motivação, mas como não há criminalização, a gente não tem como ter a tipificação, que é quando se confirma a previsão legal em torno daquela atitude que é antijurídica, que é punível, que é culpável e que, enfim, faz mover o direito penal em busca da persecução, enfim, de cumprir com a punição e, enfim, a pena também com o seu papel e seu viés pedagógico de evitar, ela não ocorre no caso da homofobia porque não existe a criminalização. Então, nós temos a presença forte da homofobia não somente na sociedade como nas instituições. E foi realmente um caso muito importante do ponto de vista dessa mudança de paradigma, a possibilidade da delegada Vilaneida ter identificado que a homofobia estava presente na forma como se deu a violência, como ela se processou. Então, é algo que realmente tem uma possibilidade de mudar uma realidade, de contribuir para lançar luz para outros casos que passam desapercebidos e que muitas vezes não são contabilizados. Nesse conjunto de crimes de ódio, a homofobia ela é um ódio específico e que gera uma violência específica e, portanto, requer uma criminalização específica. Embora exista todo um contexto de previsão legal e desse viés pedagógico da pena, de permitir que as pessoas, tomando conhecimento da proibição, não pratiquem aquele ato, é importante que haja também a criminalização da homofobia como forma de evitar esse tipo de violência. Agora, no Congresso Nacional, a gente sabe que tem uma disputa muito grande nessa dimensão, porque tem bancadas, né, quase praticamente inteiras. Eu acho que, por exemplo, a bancada evangélica, quase toda, né, a bancada mesmo ruralista, tem várias configurações de bancadas que são totalmente contra essa ideia de criminalizar a homofobia, né? Parece que eles têm um problema em relação a isso. Mas a gente tem um cuidado quando a gente fala da criminalização, principalmente o movimento das mães e outras associações LGBTs, de que a criminalizar a gente não quer só encarcerar. Sim. Né? A gente vai ter várias modalidades. Porque se a gente for criminalizar a homofobia, a gente vai criminalizar também os pais. Né? E hoje a gente tem que ter o cuidado, porque a homofobia ela está dentro de casa também. Né? E aí a gente tem um cuidado que a gente tem que também buscar dentro dessa homofobia ações educativas, tipos de punições educativas, não punições de encarceramento. Então a gente tem que ter muito cuidado
nessa criminalização, de quando a gente fala de criminalização, as pessoas entendem que é encarcerar, é punitiva, de prender. A gente fez programas aqui sobre isso, mostrando que o melhor, o ideal de justiça não é o punitivo, é o restaurativo, é outra dimensão de ressocialização, é outra educativa, pedagógica. Isso é muito importante você colocar aí os trabalhos que vocês têm feito. Assim, isso, a gente tem mães, a gente tenta experiência com a Mães pela Igualdade, de mães que naquele momento que seu filho revela que é homossexual, né, a mãe chega assim e faz, eu não tenho condições de aceitar, né, eu tenho vergonha de você. E a gente fazer todo um trabalho sutil, educativo, silencioso, né, até esperar o momento daquela mãe começar a aceitação mesmo daquele filho, porque você não vai deixar de ser mãe, você não vai negar uma gestação de 9 meses, você não vai negar que você passou noites acordadas e de repente quando ele diz assim, eu não sou o que você queria, eu sou um gay e eu quero assumir isso, entendeu? Essa mãe vai deixar de ser mãe? Não, ela tem que ser muito mais mãe agora, entendeu? Ela tem que enfrentar todo um preconceito, toda uma sociedade aí que vai excluir teu filho. Então, eu não quero excluir meu filho, eu quero abraçar meu filho, eu quero inclusão para o meu filho. Né? Imagina, já sofre um peso enorme de exclusões e opressões em termos simbólicos, sociais, sobre a pessoa, porque ela é homossexual, é gay. E a mãe do indivíduo, a família também não apoia, fica muito, muito difícil, né? E como é que vocês têm... E é entendido isso e a gente faz esse trabalho. É um trabalho muito delicado, não é um trabalho de dizer, chegar assim para a mãe, você agora vai ter que aceitar, não. A gente tem que tem todo um trabalho bem delicado, não é um trabalho como a gente trabalha com a mãe que espanca o filho. Né? É um trabalho, nesse trabalho da questão das mães de homossexuais, é muito delicado. Porque nem elas mesmas entendem. Elas sabem que quando nasce, as pessoas colocam na cabeça de que, vai para fazer ultrassonografia, é menino ou menina? É isso que a sociedade pergunta. Mas hoje nós, mães de homossexuais, a gente diz que não é mais menino ou menina, é uma criança. Eu estou gerando uma criança. Né? Talvez pudesse surgir também um outro movimento que talvez seja, eu acho que é mais complexo do que o Mães pela Igualdade, que seria o Pais pela Igualdade. Como é que seria, né? Porque eu acho que tem muito pai que fica também pé da vida. Mas vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta aqui a conversar sobre esse tema dos direitos humanos e da homofobia aqui com os nossos convidados. Olá, estamos de volta, conversando hoje sobre direitos humanos e cidadania. Hoje nós temos a presença aqui da Eleonora Pereira, que é do Movimento Nacional das Mães pela Igualdade. Temos também a presença do Paulo Moraes, que é secretário executivo de Direitos Humanos da Prefeitura do Recife. Nós conversávamos aqui com a Eleonora, a questão eu brinquei com ela dizendo que deveria haver os pais pela igualdade, não só os mães pela igualdade, e ela disse que também os pais participam. Isso, os pais participam e, assim, muitas vezes, desses casos, os pais dão suporte aos filhos muito mais do que as mães. Né? Tem casos de mães que rejeitam os filhos, mas os pais dão esse suporte. Né? Tem pais que ligam para mim e fazem, eu vou ter que sair de dentro de casa com meu filho para ele poder aceito, para ele poder ser aceito, para ele ser feliz. Né? E aí a gente tem exemplo de mães que, assim, elas tiveram um momento de rejeição, o pai deu suporte, e, de repente, ela mostra o rosto dela abraçada com o filho e um grande sorriso na nossa campanha. Né? E aí ela assume mesmo a homossexualidade e diz assim, da importância hoje de ter tido suporte, né? De não rejeitar o filho, de ter rejeitado e de voltar a amar esse filho. Porque esse filho ele nunca deixa de ser filho. Né? A gente não tem ex-filho, a gente pode ter ex-marido, mas ex-filho a gente não tem. E é esse momento que a gente trabalha com as mães, a gente tem grupos com as mães e a gente trabalha essa afetividade, esse amor incondicional de mãe.
Eu acho que é complexo, né, essa dimensão de o que se passa no coração, na cabeça, né, de uma mãe, de um pai, que é acostumado, eu tento às vezes me colocar no lugar, né, de acostumado a ver dentro de uma tradição, né, de que recebeu dos seus pais, dos seus avós, um modelo de sexualidade, e aí o mundo está mudando e alguns deles vão dizer o mundo está se perdendo, e aí se mistura esses aspectos culturais, religiosos, de preconceito, é difícil, né, não sei como é que o pessoal da secretaria pode nos ajudar nesse aspecto. Bem, eu acho que prevalece aí nos casos em que se coloca essa dicotomia, essa divisão, prevalece o amor, né? A gente tem visto, realmente a Eleonora traz esses exemplos de casos de mães, de pais que, enfim, acolhem os filhos e cada vez mais o que a gente percebe é que as novas gerações vão vindo com uma tolerância, com uma possibilidade de abertura muito maior. Então, eu acredito que essa perspectiva de, enfim, pais, mães que acolhem, que tratam seus filhos, enfim, independente da orientação e que cada vez mais sendo parte da realidade dessas novas gerações, das futuras gerações. Bom que eu nosso secretário é otimista, porque às vezes a gente vê algumas atuações, até na área política, né, do que eu falei com a questão do Congresso mesmo, e parece que uma tentativa, pelo menos, de retrocesso de direitos em várias áreas de direitos conquistados, e a questão da homofobia. Não, sem dúvida, as lutas elas têm que se manter permanentes. O que eu já dessa experiência posso vislumbrar é o quanto o Brasil já avançou em vários temas, como a possibilidade do diálogo e da possibilidade até de ocupar determinados espaços que não ocupávamos antes, a gente ter a possibilidade do debate e estar na rua, enfim, mostrando a cara, tendo a possibilidade de manter esses debates já é um grande avanço. Mas, claro, que a gente vive um momento extremamente complicado para toda a conquista de direitos. A gente está vivendo um momento de ameaça efetiva a essas conquistas e onde a gente tem que ter realmente nos desdobrarmos em estratégias para subverter essa lógica que tenta suplantar essas conquistas em torno de uma agenda que é uma agenda de setores conservadores e que tem aí colocado na disputa política um espaço, o tema dos direitos humanos como parte dessa disputa, algo que não víamos até então. Sempre era tema, digamos, suprapartidário, eram temas muito tratados de forma muito, digamos, republicanas. Aqui em Pernambuco mesmo, a gente vê na Assembleia Legislativa a bancada que tradicionalmente estaria preocupada com as questões mais de cunho religiosas, a bancada que trata de segurança pública, está ocupando hoje as cadeiras da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, que historicamente foi ocupada por, digamos, militantes históricos de direitos humanos, o que, no primeiro momento, seria ótimo se eles estivessem efetivamente vindo para a comissão para contribuir com o debate, mas, na verdade, a gente vê que é uma tentativa de obstruir os trabalhos, de fazer um trabalho de subverter a pauta de prioridades dessa comissão. Então, a gente não precisa nem ir tão longe. Pernambuco tem hoje um cenário bem complicado na nossa Assembleia e na comissão que, historicamente, encampou várias lutas, vários temas, enfim, de forma muito corajosa, de forma muito, enfim, altiva, e hoje há uma dificuldade nessa comissão. Uma coisa muito interessante, né, que chamou a atenção da sociedade, que veio através da Prefeitura de Recife, foi o casamento coletivo, né, de homossexuais, assim, apoiados pela prefeitura, né? Houve programas de rádio e gritaria de alguns, até parece que ouvi falar, você pode me falar, mas 2 vereadores, né, se manifestaram assim meio incomodados com a situação. Como é que é essa história aí, Paulo? Bem, primeiro que o casamento ele integra um conjunto de ações da política LGBT do município, que ainda está em fase de estruturação. A gente está concluindo agora o tripé, digamos, da política, que é o conselho que vai monitorar, acompanhar essa conselho. Nós temos a política por meio de uma estrutura, de uma coordenação, que é a nossa gerência de livre orientação sexual, que discute com saúde, com educação, com as várias áreas da prefeitura, de que forma o tema LGBT deve ser assumido pelo conjunto da prefeitura. E temos também o serviço, que é um serviço específico para a população LGBT, que atua no enfrentamento à violência, no acolhimento de situações de violência, que é o nosso Centro de Cidadania LGBT, que funciona na Boa Vista. Então, eu diria que essa situação do casamento, ela veio numa perspectiva de conquista de direitos, que já foi algo que
há 2 anos o CNJ, enfim, cravou como direito da população LGBT, de casais homoafetivos, e que o casamento, então, vem para, digamos, para consolidar uma conquista de direito, vem para, efetivamente, digamos... É porque ele já existe, Já né? existe. Ele existe então, há muito tempo. Uma sociedade de fato que vai se tornar uma sociedade de direito, aquela relação conjugal. Então, a prefeitura, ela enfim, é obrigação dela trabalhar pela promoção dos direitos humanos da população, e se faltava o casamento para que aquela parcela da população efetivamente garantisse esse direito à segurança jurídica do ponto de vista dos seus bens, da previdência e de uma série de outras conquistas que o reconhecimento da União pela lei vai possibilitar. Então, é papel da prefeitura realizar o casamento, e a gente fez como algo que foi muito de um envolvimento de todos, de várias áreas da prefeitura, de toda a nossa equipe, e que nos deixou muito felizes pelos depoimentos que ouvimos lá. A Leonora estava presente e foi possível ver o quanto as pessoas estavam agradecidas, mas ao mesmo tempo felizes de estarem fazendo parte daquele momento, não só quem estava trabalhando, mas quem estava efetivamente, as famílias, os casais. Então, a gente vai ter realmente aí uma boa mudança de paradigmas nesse sentido, porque o viés que foi trabalhado e toda a perspectiva, desde o momento das inscrições até o momento da efetiva realização do casamento, teve toda uma preparação, todo um trabalho, sempre pelo viés da conquista de direitos, da garantia dos direitos, e que daí a gente realmente não arreda um milímetro em torno de retrocesso. A gente só quer ver avanços e quer progredir nessa pauta. Você disse que teve alguns vereadores, uma vereadora que se manifestou contra e disse que deveria haver casamentos héteros. E vai haver. A gente tem essa perspectiva de trabalhar para favorecer que haja formalização, porque muitas vezes as pessoas têm receio de formalizar a situação fática, a união estável, por desconhecimento, por falta de oportunidade. Então, se o poder público vem até as comunidades, a ideia é que os CRAs e CREAs sejam esse espaço em que as pessoas deem entrada enfim, com a documentação que nós vamos, que o edital exige, para que a gente possa, então, regularizar toda a documentação junto ao cartório, à Corregedoria do Tribunal de Justiça, e aí a gente vai ter um dia também para a realização da união heterossexual. E aí, nos mesmos termos, em condições de igualdade com a LGBT. A gente não tem essa perspectiva de criar ou de criar essa heterofobia ou um espaço de disputa. A prefeitura, ela trabalha para todos os recifenses, inclusive essa parcela que muitos entendem que deve ser, digamos, que não deve ter um tratamento diferenciado do poder público, mas nós entendemos que a Constituição de 88 criou para o poder público, para a sociedade toda, a perspectiva de trabalhar igualmente os iguais e diferentemente os diferentes. Então, a gente tem efetivamente que criar ações afirmativas. Coincidentemente, eu estava ouvindo numa dessas rádios FM, que é bastante ouvida, até esses programas de debate, e aí eles tocaram nessa questão do casamento coletivo, né, que a prefeitura elaborou, e eles fizeram uma enquete por telefone, para ver se quem achava que era interessante, meio assim contra a favor, né? Aí eu fiquei muito admirado que até o 16º telefonema eu estava ouvindo, né? E deu 12 contra e 4 só a favor do casamento homossexual, do coletivo que a prefeitura fez. Eu fiquei preocupado, porque... né? Foi importante o momento para, inclusive, levar esse debate para a cidade, mostrar que estamos tratando de igualdade de direitos. A gente também não quer que haja a confusão e nem vai mexer 1 milímetro na laicidade do Estado. A gente não está promovendo casamentos de cunho religioso. Pelo contrário, a gente está tratando de uma situação fática que vai ser acolhida pelo direito com aquele ato, e que tem uma certidão que é exarada daquele ato e que dá àqueles casais uma possibilidade de vivência plena da relação, no sentido de que vão ter uma segurança jurídica protegendo a união, os bens que vêm dessa união e todas as outras situações, porventura, decorrência da união. Hoje, assim, os fundamentalistas eles têm muito medo da questão da família, né? Que homossexuais casando vai extinguir família, né? Mas a gente não vai deixar de ter família. Tem tantas crianças abandonadas aí, né? Hoje, se meu filho fosse vivo, eu poderia ser avó. Avó, porque meu filho poderia adotar uma criança e ela ia ser amada da mesma forma, entendeu? Hoje é um direito, tendo casamento homoafetivo, casamento hétero, né? É um direito.
casamento hétero, aquele casamento tradicional, da família tradicional, que hoje a gente tem que mudar esse contexto e tem que ter outra visão. Os casamentos homoafetivos não existem, entendeu? A gente teve que fazer uma pressão muito grande, né? E que abriu jurisprudência no caso de Letícia e de Kátia, né? Que foram as casais de lésbica do Rio Grande do Sul, que forçaram o Supremo Tribunal e que onde abriu aquela jurisprudência de ter casamento. E foi quando o Supremo, né, abriu o casamento homoafetivo. E faz pouco tempo isso. Super Isso. recente. Então, assim, é aos poucos que a gente... Eu digo que a gente trabalhar com a questão de combate à homofobia e em questão de garantia de direito da população LGBT é igual a conta-gotas, que a gente vai botando de pouquinho em pouquinho para que a gente possa ir resolvendo os problemas. Né? Mas que é um direito. Né? Hoje, a maioria da população tem seus direitos constitucionais garantidos e a população LGBT tem uma parte. E a gente não quer parte, a gente quer que seja garantido como um todo. Igual, né? Igual para todos. Né? Então, é por isso que a gente quer igualdade. Né? E se não tem igualdade, a gente tem que lutar e a gente tem que brigar para que a gente garanta isso. Né? Então, a gente tem uma democracia também nova, né? E que as pessoas precisam entender e que mostrar que a gente não quer mudar a família. A família, ela, no decorrer da vida, ela já vem mudando. Então, não é aquela família homem e mulher. Né? A gente tem mães que tomam conta de seus filhos sozinhas, a gente tem avós que tomam conta dos filhos sozinhos, tias que tomam conta, irmãos que tomam conta dos irmãos, porque os pais ou estão presos ou morreram, entendeu? Então, por que a gente também não dizer que dois homens podem se tornar família, duas mulheres podem se tornar família? Minhas netas são criadas, a avó dela é lésbica, elas são criadas pela avó e são meninas amorosas. A minha neta hoje diz assim, qual o problema? Né? Minha neta adorava o tio. Né? Então, a gente vê que a gente trabalhar com criança, a gente vai mudar esse contexto. Porque as crianças não estão ainda contaminadas por certas visões e preconceitos. Elas conseguem, a linguagem delas é mais a relação, é o amor, é a conexão, não é a linguagem da teoria do preconceito, do que as pessoas botam na cabeça. Né? Então, e é o adulto que introduz esse preconceito. Por isso que um dos focos nossos tem sido na escola, oficinas, ações, as campanhas direcionadas para as escolas, como espaço privilegiado para a gente ter essa possibilidade de mudar a cultura. Então, a gente vai tentando trabalhar com o conjunto da sociedade, mas com um foco muito direcionado e prioritário para a criança, para o adolescente, porque eles são essa nova perspectiva que a gente vê já acontecer, de uma tolerância, de uma abertura para o respeito, uma diversidade maior, e a gente efetivamente tem tido essa preocupação e esse foco com a infância e com a adolescência. Como é que é? Fala um pouquinho mais, Paulo, dessa dimensão dos projetos, as ações na área de homofobia, contra a homofobia da Prefeitura de Recife. Então, toda a área de direitos humanos, ela está dividida por temas, por segmentos que recebem hoje essa perspectiva de políticas públicas específicas. Então, a gente tem a área de promoção e defesa dos direitos humanos e dentro dela temos a LGBT, a igualdade racial, pessoa com deficiência, idosa e a questão da criança e juventude, criança e adolescência. E dentro de cada uma dessas áreas, a gente tem desenvolvido campanhas, tem realizado a ação de direitos humanos nos bairros, são essas ações de formação que ocupam o espaço da escola como esse espaço prioritário onde a gente deve estabelecer o debate, levar o conteúdo das campanhas, promover ações educativas. Então, a gente ocupa a rua, o espaço público, nas grandes ações de mobilização do Pacto pela Vida, no Recife Antigo de Coração, na Jornada de Direitos Humanos, mas nossa atividade cotidiana dessas várias equipes, a gente vai ter diariamente oficinas acontecendo ao longo do Recife para que a gente possa cada vez mais trazer essa discussão para as pessoas. E aí os grupos de idosos, o pessoal da capoeira, os grupos organizados de cultura, a gente tem uma série de grupos organizados com os quais dialogamos para construir esse processo de transformação. Porque a gente acredita que os direitos humanos, eles são essa agenda transformadora, essa possibilidade de uma nova sociedade, uma nova realidade, onde a violência não vai ter vez, porque as pessoas vão sim repudiar atos violentos, desde os mais, digamos, dos mais simples, dos simbólicos, dos que ocorrem muitas vezes no espaço doméstico, e daí a gente não vai ter a repercussão dessa violência para fora do espaço doméstico, porque ali mesmo ela vai ser, digamos, combatida. Então, a gente tem
toda essa crença de que esse é o caminho para promover uma cidade mais justa, uma cidade com respeito aos direitos humanos. Certo. Vamos fazer um pequeno intervalo aqui, a gente já volta a conversar sobre esse tema importante aí dos direitos humanos e o foco da homofobia. Estamos hoje conversando sobre a questão da homofobia e os direitos humanos, e aí o nosso convidado Paulo Moraes, ele falava sobre as ações da Secretaria de Direitos Humanos, né, nessa área ampla, que é, em tantas áreas a gente fala em direitos humanos, mas na verdade direitos humanos é quase tudo, mas tem que ter uma secretaria, acho que essa é uma conquista, né, tem que ter uma área que fale mais específico. E aí deve ter muito trabalho, né? Eu acredito que vocês tenham muito trabalho, né? Sem dúvida. E no âmbito do município, e a síntese maior, talvez, para direitos humanos na gestão pública, no espaço da administração pública, seja a existência de uma política de direitos humanos não invalida direitos humanos em todas as políticas. É isso que deve, basicamente, nortear a atuação de quem atua com direitos humanos no poder público. Que é igual a questão ambiental, né? Você Também. vê que não criar uma disciplina ambiental, não, ambiental é tudo, então direitos humanos é tudo, mas ao mesmo tempo tem que ter um espaço institucionalizado para que aquilo fique mais amarrado, cristalizado, institucionalizado, né? Porque é importante a gente colocar isso, porque eu já ouvi muita gente, a gente que trabalha lá no mestrado, com pesquisa já há longo tempo nessa área, direitos humanos, justiça restaurativa, ver algumas pessoas dizer assim, porque isso é para defender bandido, coisa que ele não entendeu, né? Porque é uma série de ações que é para defender todos os cidadãos, principalmente os que mais estão afetados pela opressão, por tudo isso. É um ramo protetivo, ele não é exclusivo do direito, não é exclusividade do direito. Na verdade, a temática dos direitos humanos, ela permeia todo conhecimento humano, possibilitando uma reinvenção. A psicologia, o serviço social, toda essa perspectiva de trabalhar o humano, ela digamos, ampliada com o surgimento dos direitos humanos. E aí a gente pode falar do marco de 48, com a Declaração Universal, no processo do pós-guerra, numa perspectiva de que os seres humanos passam a ser, então, esse foco prioritário das ações ou da atenção da sociedade. E o poder público, como esse órgão, ou esse agente social que tem o trabalho, a atribuição principal de organizar essa sociedade, tem que organizar com a lupa dos direitos humanos. Então, da mesma forma que é importante a saúde, a educação, segurança, a cultura, desenvolverem ações de direitos humanos e terem na sua política pública o trabalho de observar um determinado grupo, de ter o segmento, a questão de gênero contemplada, a questão racial, que no caso aqui do Recife é muito forte, de se voltar para esses segmentos com políticas específicas, também é importante a existência de uma Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, para que a área de direitos humanos possa, tendo esse olhar geral, também desenvolver políticas específicas, especialmente em relação à proteção de pessoas ameaçadas, pessoas que sofrem violência. Então, a nossa grande missão é atender casos individuais e, a partir desses casos, tentar construir as políticas públicas de forma mais, digamos, que tenham a possibilidade de promover uma prevenção maior. O quanto maior possível for a prevenção à violência, vai ser mais eficaz a nossa política. Então, eu acho que o viés de construir as políticas a partir dessas realidades é que a gente vai tendo a possibilidade delas efetivamente, digamos, colocar em prática o universalismo, a perspectiva da indivisibilidade dos direitos humanos. E essa parte mais específica do combate à homofobia, quais são? É mais questão de informação? Como é que vocês têm a gente tem o Centro de Cidadania LGBT, que funciona na Rua dos Médicis, na Boa Vista, que é um espaço de cidadania da população LGBT, que chega lá com situações de discriminação, de mau atendimento em algum serviço público, ou de situações de violência, ou um espaço particular, em restaurante, em bares, ou em situações vividas na rua. Enfim, as várias situações de discriminação, de violência experimentadas pela população LGBT têm hoje, na cidade do Recife, um espaço de cidadania, que é onde uma equipe técnica formada por assistente social, psicóloga, advogadas, sociólogos,
podem atuar de forma conjunta para resolver aquela questão específica. Quer dizer, não é só jurídica, não é só reclamação jurídica, é questão social, psicológica. Todo o atendimento que pessoas trans sofrem pela condição da transexualidade, que, enfim, a questão da discriminação em geral, ela chega no centro e o centro atua nesses casos individuais, mas, ao mesmo tempo, ele é para a gente o espaço da construção da política, porque se chega a algo que diz respeito, por exemplo, à questão do cumprimento da lei antidiscriminação aqui do Recife, gera para a gente, ao mesmo tempo, uma demanda junto à Secretaria de Controle Urbano para que a fiscalização seja mais efetiva, de bares e restaurantes respeitarem a lei antidiscriminação, porque não foi há muito tempo, a gente teve bares pedindo que meninas que se beijavam se retirassem, pelo fato de estarem ali demonstrando um afeto. Então, é algo que a Prefeitura do Recife tem que incrementar essa fiscalização, por exemplo. É uma lei municipal. Uma lei municipal que existe nova? desde 2002. Então, a questão da fiscalização que deve acontecer. Então, nós distribuímos com todos os estabelecimentos da cidade todo o processo da lei, um adesivo que traz o número da fiscalização e o número da lei para efetivamente possibilitar que haja uma mudança de cultura. Então, esses trabalhos que são feitos com as outras secretarias são normalmente para incrementar a atuação delas em torno da proteção que deve ser dada à população LGBT no caso, mas também em relação à criança, à igualdade racial, questão de gênero pela Secretaria da Mulher. Então, agora, o centro que você falou é mais a questão da LGBT, né? Que fica na Rua dos Médicis, na Boa Vista. Rua dos Médicis, na Boa Vista. E lá as pessoas têm acesso a informações, é o espaço de denúncia, mas é o espaço também de uma cidadania que pode ser vivenciada de várias formas. Então, o centro foi o responsável pela organização do casamento, mas também realiza ações de mudança de nome de trans, realiza atendimentos em grupo, atendimentos de psicologia social para possibilitar espaços de diálogo para que as pessoas possam se abrir, ter um espaço de trabalho, de questões, enfim, que toda essa violência, que toda essa ainda existente homofobia seja trabalhada. Então, tem o viés de atendimento, de acesso a direitos, benefícios sociais. Então, tudo ali é trabalhado para a população LGBT e, especificamente, essa semana, inclusive, a gente está com ação de trabalho. Então, estamos cadastrando, junto à Secretaria de Juventude e Qualificação, a população LGBT e encaminhando para espaços no mercado de trabalho. Então, é uma ação que tem essa parceria com a Secretaria da Juventude e Qualificação e que se volta para a população LGBT lá no espaço do Centro de Cidadania. Então, são ações como essa que vão começando a tomar corpo e vão possibilitando que o centro, enfim, seja essa grande referência para a população. No caso desse, Paulo, que você citou esse caso de serão duas meninas, né, duas moças que estavam num bar e foram colocadas para fora do bar, foi isso? Foi isso. Como é que foi isso? E poderia, nesse caso, ter recorrido, na época existia o centro? Não, na época não existia o centro e o caso, ele foi recente. Foi para o Ministério Público. Foi para o Ministério Público. E aí é uma situação que, enfim, que à luz da lei não... A gente fala que a questão da homofobia, ela também pode ser ação educativa. No caso das meninas, eu acompanhei o caso, né? E dentro no Ministério Público, aí teve o processo de que elas não queriam ganho financeiros, né? Que ela podia ter entrado na justiça para ter danos morais, mas não, foi realizada uma ação educativa, né? E a ação educativa foi uma campanha em todos os bares no entorno. Não foi focado naquele bar, mas foi em todos os bares, né? E a gente entrava, né, distribuindo aqueles bolachas para botar o copo, adesivos, cartazes, panfletos, conversando com as pessoas, dialogando, corpo a corpo, uma conversa assim, próximo e conversando, né? E muitas vezes dizia assim, tinha alguns homofóbicos, algumas pessoas preconceituosas que rejeitavam, né? Mas aí tinha uns momentos que eu chegava junto, você sabe que eu estou aqui, mas eu sou uma mãe, meu filho foi assassinado. Né? São ações como essa sua que leva a um LGBT ser assassinado. Então, assim, de chamar a atenção e dizer... E as pessoas começaram a perceber, né? E dizer assim, poxa, então é uma mãe que está falando, né? De chegar no sinal, né? De também estar panfletando ali e chegar para uma mulher e faz, minha filha, olha ali, você já é tão idosa, você tenha Deus no seu coração, né? Dessas senhoras da sociedade no seu belo carro, mas vestida de puritana, de santa. Aí eu cheguei para ela e fiz assim, mas eu não estou aqui, eu estou aqui porque meu filho foi assassinado. E são pessoas como a senhora que
que eu preciso que comece a entender. Eu não quero que a senhora aceite meu filho, mas eu quero que a senhora respeite meu filho. Entendeu? É essa questão do que as mães dizem. A gente não quer que essa sociedade aceite os nossos filhos. Ninguém é obrigado a aceitar os nossos filhos, mas eles são obrigados a respeitar os nossos filhos. Tem um fator assim que é agravante, porque as pessoas se sentem incomodadas demais por algumas coisas, né, que não são nenhuma manifestação violenta, né, que venha da parte, por exemplo, homoafetiva, né, mas parece que é um tema que mexe muito, incomoda muito, né, as pessoas, isso, assim, algumas ou muitas, conforme o local, né. As mães pela igualdade, Eleonora, como é que elas têm, que tipo de trabalho elas têm feito, assim, as ações? Como é que é o funcionamento? Aqui em Pernambuco, em vários estados, assim, hoje estamos no Brasil, né, somos mães do Brasil, né, somos mães que estamos no Brasil. Em cada estado a gente tem mães que têm formas de atuação, porque a gente atua muito com a realidade do local, né, Rio, São Paulo, são atividades que tem que ter ênfase. Pernambuco, aqui em Pernambuco a gente tem o Instituto José Ricardo, que é o guarda-chuva do Mães pela Igualdade aqui, porque após a morte de José Ricardo, criou-se um instituto que é específico para trabalhar com a temática, mas com crianças, adolescentes e famílias, né, e que é o guarda-chuva das mães pela igualdade aqui em Pernambuco. Então, Pernambuco tem uma atuação mais ativa, né, as mães são mais militantes, elas são mães que vêm de movimento social. Aí, em outros estados, a gente tem mães que estão tomando pé da situação, não só por ser mãe de gay, mas mães que estão entrando no movimento social, está sentindo a necessidade de mais uma preparação. Eu estava falando com o Paulo agora, de que a gente tem uma das mães pela igualdade, que é do Rio Grande do Sul, né, que é de Santa Catarina, Fernanda, que ela trabalha especificamente com adoção. Né? Ela trabalha com adoção e aí o foco dela é adoção com casais homoafetivos. Né? Ela tem um filho dela gay, que é Rafael, e ela trabalha nesse voltado. A gente tem Graça, em Brasília, que trabalha com a população LGBT negra, né, a população negra, que aí é mais excludente ainda, tem o racismo e tem a homofobia. Né? A gente tem Maria Cláudia, que é de Fortaleza, que trabalha voltada na legislação e é ela que está voltada dentro do PL que criminaliza a homofobia, né? E é ela que está monitorando todas as ações, é ela que faz esse tipo e fica repassando para a gente o que está acontecendo. A gente tem Georgina, que é escritora e que faz literatura infantis, que ela trabalha voltada para o público infantil, né, para levar uma sensibilização para crianças nas escolas. Né? A gente tem, aqui em Pernambuco, tem Marinalva, Marinalva trabalha na área de educação e ela é professora e ela trabalha muito com essa sensibilização com professores. Então, em cada cantinho, a gente tem mães que têm uma especificidade e que vai atuando e que a gente vai formando aquela coxa de retalho para que a gente possa mesmo, no final de tudo, a gente conter essa onda de homofobia, de preconceito, né, com os nossos filhos. Né? O que a gente quer, o que a gente vê hoje, assim, vários amigos nossos chegam para a gente e fazem assim, vocês ainda não perceberam, vocês estão fazendo trabalho, mas ainda não perceberam a importância do trabalho de vocês enquanto mães. Né? Vocês começaram agora, vocês ainda vão crescer muito, mas a importância de vocês, porque assim, é mais fácil vocês chegarem em um determinado local e serem aceitas, e vocês falarem da temática, do que chegar um gay, uma lésbica e falar, porque já existe aquele preconceito, aquele tabu. E a coisa da mãe é uma figura assim social e afetiva e simbólica muito poderosa. Você vê, na Argentina, o grande movimento dos maiores é as mães na Praça de Maio, né? Que cadê os filhos que foram mortos e torturados e foram um papel fundamental para resgatar os direitos humanos e até condenar muitas pessoas que, né, estavam impunes, né? E uma coisa muito importante. Então, mães pela igualdade é uma coisa muito forte. E aí você disse que também tem alguns pais, né? Tem pais. Tem pais também. Isso é importante, não deixar os pais de lado. Agora, você falou, Eleonora, em adoção por casais homoafetivos, né? Como é que você tem visto isso aqui no Pernambuco, essa situação? Olha, aqui a gente tem uma dificuldade não só em Pernambuco, mas no Brasil todo. Eu vou falar do Brasil porque Fernanda, ela faz esse monitoramento no Brasil. Né? Ela faz parte de um grupo mesmo de adoção e aí a gente tem muitas dificuldades. Né? A gente hoje, para casais lésbicas, para as mulheres lésbicas, tem uma facilidade de adotarem,
Porque são mulheres, aí tem aquela questão das mães, de ser da questão do cuidado, de ser a cuidadora, né? Então, é mais fácil você ter uma babá mulher do que ter um babá homem, né? E aí, quando é para um casal, dois homens, aí tem a dificuldade. Até as próprias equipes, hoje a gente não tem pessoas preparadas para ter esse entendimento. Até as equipes que vão fazer a avaliação, elas já fazem nos seus relatórios, dá algumas dicas para que não seja aceito, né? Elas não externam a homofobia nem o preconceito, mas elas colocam algumas dificuldades, entendeu? E a gente tem várias dificuldades mesmo. A gente teve um caso agora, até de um amigo de Fernanda, que ele estava numa festa de criança, uma criança foi para o colo dele, ele só pegou a criança e abraçou. Tiraram uma foto, postaram nas redes sociais de como ele fosse uma pessoa pedófila. Nossa. Então, assim, é esse receio que a gente tem, entendeu? De dizer, da mesma forma que pode ter um LGBT que pode cometer um ato, uma violência sexual com a criança, a gente tem vários héteros que cometem isso. Eu acho que todo dia a gente tem uma criança abusada, tem uma criança estuprada, entendeu? Então, a gente tem essas situações, né? Então, a gente são dois pesos e uma medida. Então, a gente tem que começar a perceber essa sociedade e não começar a rotular de que homossexuais foi o que trouxe a AIDS, de homossexuais é pedófilo, de homossexuais pratica violência. Então, a gente tem que começar a mudar esse contexto, de começar a desmistificar e desconstruir esse discurso, que é esse discurso de ódio, né, que leva às mortes da população LGBT. Nesse nosso último minuto aí, Paulo e Leonora, como é que lidar, que mensagem vocês deixam para essa dimensão, lidar com a homofobia, com essas pessoas mesmo, né? Talvez precisam ser resgatadas, talvez, ou conversadas. Eu acredito que o debate é o melhor espaço para se demover, enfim, pessoas de posições racistas, preconceituosas, homofóbicas. Então, eu acho que ter muita tranquilidade, porque a gente vive num momento de muito acirramento, onde o debate parece ser muito ferro e fogo. Eu acho que tem que haver parcimônia, ao mesmo tempo há urgência na aprovação de determinadas, enfim, leis, pautas em vários espaços. Então, ter clareza, ter tranquilidade no debate, saber que a temática dos direitos humanos ampara essa nossa discussão, não é algo que nós criamos do nada, na verdade é uma condição histórica que hoje tem essa conformação porque a história trouxe a necessidade de que ela se apresente dessa forma e que outras conquistas virão. Então, eu acho que é ter essa perspectiva de que os avanços já obtidos devem ainda ser aperfeiçoados e aprimorados, eu acho que é um bom caminho. Eleonora, uma coisa? De que essa sociedade hoje ela precisa desconstruir uma coisa que foi ensinada ao longo do tempo, né? E essa desconstrução ela não é do dia para a noite, né? E que o respeito ele deve existir, e principalmente o amor. Então, quando a gente respeita, eu não digo que eu tenho a amar o próximo como a mim mesmo, né? Primeiro eu tenho que me amar para poder amar o próximo. Então, a partir do momento que essa sociedade ela começar a se amar, que essas pessoas preconceituosas, homofóbicas, racistas, elas começarem a se ver e se ver no outro, a gente começa a desconstruir muita coisa. Então, a gente precisa desconstruir. E o respeito é fundamental. Muito bom, né? Conversamos aqui, então, com a Eleonora Pereira, que era coordenadora nacional do movimento Mães pela Igualdade, e também com o Paulo Moraes, que é secretário executivo, né, Direitos Humanos da Prefeitura do Recife, nesse tema muito importante, que é a questão dos direitos humanos e a homofobia. Obrigado, né? E até a próxima. Obrigada.